que é uma proteína que está colada nos eritrócitos, tá? Um eritrócito, de por si, pessoalzinhos, elas não têm núcleos, você já sabe, mas os eritrócitos, têm mitocôndria no seu interior. Ela faz coisinhas, por mais que não é uma célula completa, ela ainda tem um trabalho metabólico. Por isso que os eritrócitos também ajudam e participam de uma coisa chamada equilíbrio ácido-base. Por quê? Porque ela tem uma enzima que se chama anidrasa carbônica. Agora não vamos estudar muito sobre o ácido-base, porque isso cai em sistema renal, mas para vocês já saberem que os eritrócitos também cumprem um papel essencial nisso daí. Aí a pergunta que eu faço para vocês, né, para rememorar um pouquinho sobre histologia, sim? Qual é uma célula, ou como se chama a célula imadura dos eritrócitos ou hemácias? Como se chama? Não sei se vocês se lembram, quando vamos fabricar sangue, a sangue se fabrica na medula óssea, que serían las células hematopoyéticas, né? Y las células hematopoyéticas tienen una célula madre pluripotencial, reticulocito, muito bem. Desta célula madre, ela vai se dividir em duas grandes famílias, as mieloides e as linfóides, né? As mieloides vão se subdividir em 50.000 partes, tampoco no mundo, né? Pero uma delas vão ser as famílias que vão fabricar no finalcito um eritrócito, sim? O eritrócito é a célula que não tem núcleo, sim? Pero o reticulocito seria um estadio antes de ser eritrócitos ou hemácias, a qual os reticulocitos sim têm núcleos ainda, entenderam? Por que isso importa, pessoal? Porque justamente poderíamos encontrar células reticulocitárias inmaduras, que seriam células hemácias inmaduras, na sangue correndo por aí. Aí vocês vão falar assim, por que vai ter uma célula hemácia inmadura por aí? Sim? Olha, pode ser por dois motivos. Um dos motivos que eu vou colocar em primeira linha é um motivo menos específico, que seria, você poderia estar tendo uma doença, um câncer de sangue, que seria a leucemia, né? Pero não é o mais comum assim do nada. Sim? O mais comum de ter um reticulocito na periferia é que está tentando repor o que está faltando. O que acontece? As hemácias estão faltando e a medula óssea está fabricando a todo vapor e está liberando as células hemácias antes de elas estarem 100% maduras. Isso vai fazer mal? Não. Por quê? Porque as hemácias vão sair da corrente sanguínea, vão correr por aí, né? Até chegar e fazer sua função, ela já vai conseguir ficar madura. Entenderam? Solamente que o fato de que a hemácia inmadura, chamada reticulocito, esteja na periferia, te indica o quê? Duas coisas. Que se está produzindo muito, ou seja, a fábrica que a medula óssea funciona e produz, né? E dois, por que produz? E o mais provável que esteja faltando, entenderam? Então, porque não vai produzir por produzir só, tá bom? Então, isso é uma coisa que tendríamos que ter um pouquinho na cabeça, sim? Agora, quantas células hemácias normalmente temos em pessoas adultas? Temos uma pequena variação entre homem e mulher. O homem seria 4,7 a 6,1 milhões de células e a mulher um pouquinho menos, né? Seria 4,2 a 5,4 milhões de células, sim? O ideal sempre seria estar olhando o valor de referência de cada laboratório, porque as máquinas de hemograma, as máquinas que eles utilizam, eles têm uma calibração específica. É verdade que todas as máquinas têm que ter a mesma calibração, mas pode estar variando um pouco, entenderam? Então, sempre é bom olhar os valores de referência do laboratório que vocês estão lendo. Agora, se não tem valor de referência, vocês vão ter que
saber de cuál es el valor de referencia. ¿No? Muy bien, ese sería a presencia de cells. Ahora, ¿cómo vamos a fabricar hemácias? Es muy simple, a través de eritropoiesis, que sería una hormona. A eritropoiesis es la fabricación de hemácias, pero precisamos la hormona específica para fabricar hemácias, que sería a eritropoietina, ¿sí? La eritropoietina es una de las hormonas cruciales para la fabricación de hemácias, ¿sí? ¿Y dónde que fabricamos esta eritropoietina? O también podemos, la sigla que ustedes van a encontrar por ahí es E mayúscula, P mayúscula o mayúscula, la EPO, ¿sí? Ella fabrica HIM, ¿sí? HIM en gran proporción es quien fabrica eritropoietina, ¿no? Puede ser en menor proporción, muy menor proporción mesmo, o fígado, pero en mayor proporción o HIM. Aquí vocês têm que ter um detalhe. Se vocês não têm HIM, não têm funcionalidade renal, vocês não vão ter então hemácias. Entenderam? E se tu não tem hemácias e hemoglobina, você tem anemia. E a partir daqui vocês têm que começar a pensar que as anemias não é tudo ferro e coloca ferro e funciona. Entenderam? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa realmente não tem nada a ver com suplementação de vitamina, ferro, comida, e havia sido que não tinha o essencial, que seria a hormona, o HIM, não funciona disso, entendeu? Então, aí que precisaríamos é colocar eritropoietina na pessoa para que funcione, ¿sí? Então, ¿por que o HIM libera eritropoietina? Qual seria o estímulo que o HIM faz que libere eritropoietina? Vai ser a hipóxia. O excesso de oxigênio corporal vai fazer que o HIM se ative e libere a eritropoietina. ¿Entender? Entonces, a eritropoietina vai e estimula a qual órgano? A nossa médula óssea. Y a médula ósea comienza a producir, obviamente, hemácias y hemoglobina juntas. ¿Y cuál es el intuito de producir hemácias y hemoglobina? ¿Para qué? Para aumentar el transporte de oxígeno. ¿Cuál es por qué comienza a producir? Porque falta oxígeno, ¿sí? Entonces, ese sería su formato de trabajo, ¿sí? Entonces, falta oxígeno. A HIM libera eritropoietina. A eritropoietina vai onde? Na médula. E a médula produz o quê? Hemácias e hemoglobina, ok? Para aumentar o oxigênio. Qual é a retroalimentação negativa do HIM para parar de produzir hemácias, então? Bastante oxígeno, saturação de oxigênio correta. Exatamente isso. ¿Entender? Y ahí otra vez nos elevamos un pensamiento. Si eu não tenho oxígeno, vai parar de produzir eritropoietina? Não vai nem reduzir, vai continuar. Entendeu? Então, o que acontece? Se tu não tem oxigênio, vai seguir produzindo eritropoietina e vai seguir produzindo hemácias. A que quero chegar? Se a pessoa não tem pulmão, não funciona, tá podrido o pulmão dele, entendeu? Vai funcionar isso? Vai parar de funcionar isso? Não. Isso daqui automaticamente começa a se transformar numa retroalimentação positiva sem fim. Por quê? Porque não tem nada que segure ele. A não ser que vocês coloquem um oxigênio aqui, porém ainda não vai ser muito útil, porque ele não tem o quê? Alveolo. Não é que ele falta oxigênio no ar, entendeu? Então, essa seria uma das coisas. Por exemplo, nós temos pulmão, usamos o oxigênio atmosférico, mas aqui o oxigênio atmosférico é uma composição. Se nós vamos e nos mudamos agora mesmo, pegamos um avião e vamos para Bolívia, La Paz, o que vai acontecer? Lá o oxigênio é menos quantidade. Então, é nesse momento que nós tendemos a respirar, nosso corpo vai começar a produzir
até um certo limite vai ser a produção, então, de hemácias e hemoglobina. Compreenderam? Depois voltamos aqui e tudo vai ser normal. Vocês vão ter uma grande diferença? Não, pessoal simples. Por quê? Se eu falo para vocês, imagina se eu façamos um experimento, né? Tiramos aqui a sangue, que é experimento carne, pero bueno. Tiramos aqui a sangue, fazemos assim nosso hemograma, sim? E vemos as quantidades de hemácias que temos, tudo, né? Vemos a viscosidade de nossa sangue através do hematócrito, obviamente. E agora mesmo pegamos um avião e vamos para Bolívia, sim? E depois de 24 horas, tiramos outra vez nossa sangue. Vocês 24 ou 48 horas, na real, vocês vão começar a ver que a sangue vai começar a aumentar um pouquinho mais a viscosidade que temos, sim? Por quê? Porque nosso corpo está tentando fazer o trabalho dele, entendeu? E aí, não é tampoco estratosférico, sim? É necessário, sim? Eritropoietina. Sim. Nos primeiros horários libera mais eritropoietina para depois fabricar mais hemácias. Sim? Muito bien. Professor, se a retroalimentação positiva não tiver um ponto final e ela continuar solicitando mais eritrócitos, pode acarretar um problema secundário, tipo aumento de viscosidade? E mais, muito bem, vai aumentar a viscosidade. E aí está, queridito, aí você chega neste assunto. Quando você tem muito, além da viscosidade, isso se chama policitemia, sim? Você tem muitas células e muitas hemoglobinas, muitas hemácias e muita hemoglobina. Isso significa policitemia. A viscosidade da sangue aumentou muito, demais. E o que teu corpo vai tentar fazer para a viscosidade da sangue não ficar exageradamente geladinha? O que vocês acham que o corpo vai fazer? Lembrar que o corpo sempre tenta manter a homeostase. Aumentar a pressão? Como? Retendo líquido, diluindo. Então, o segundo problema deste paciente vai ser o quê? Hipertensão arterial. Entendeu? E claro que não vai parar, por quê? Porque vai seguir fabricando mais células e vai seguir quedando mais viscoso e vai seguir aumentando a pressão arterial por reter líquido. Então, estes pacientes com problemas pulmonares, além de ter policitemia, viscosidade aumentada da sangue e hipertensão arterial, o seguinte problema é o quê? Coagulações, trombos. Por quê? Porque tem muitas hemácias, né? Então, seria isso. Tem essas pessoas assim que temos que fazer a sangria. Vocês têm que desangrar, literalmente tem que tirar sangue. Dependendo. Se a sangue dele é literalmente toda para poder doar, sim? Mas há momentos que literalmente se faz sangria na pessoa. Você faz sangramento na pessoa para que caia esses níveis, sim? Bueno, depende do paciente. Depende do paciente, entendeu? Bueno, até aqui tudo bem? Fácil, né? Bueno, agora, acá justamente está o que eu estava explicando, a regulação. Então, a distribuição de oxigênio vai fazer a eritropoietina vai fazer que a medula óssea produza suas hemácias e hemoglobina. Lembra que as duas têm que ir juntas na mão. Tu não podes produzir hemácias sem ter hemoglobina. E a hemoglobina não pode funcionar sem as hemácias. Então, tem que ser duas assim, tá bom? E o nível de oxigênio corporal, a saturação de oxigênio vai fazer que pare tudo, sim? Perfeito, não é tão difícil isso daí. Bueno, agora, eu normalmente não pergunto isso, quem pergunta mais esta coisa aqui é ou genética ou bioquímica, né? Mas eu explico que isso existe, tá? Hemoglobina para mim é tipo, para vocês e para todo mundo, é uma proteína que transporta oxigênio e CO2, acabou a história aí, né? A única coisa que vocês têm que lembrar para comigo, por lo menos, sim, é que quimicamente falando, ela está com duas cadenas alfas e duas cadenas betas no adulto.
sale, por ejemplo, de otro formato, ¿sí? Porque es interesante rememorar que existe la estructura química de duas cadenas alfa y duas cadenas beta, porque muchas veces las personas tienen doenças genéticas y afecta específicamente las cadenas, o alfa o beta, ¿entendieron? Entonces, muchas veces es interesante que ustedes recuerden que existe eso ahí. Yo no iría a preguntar eso. Ahora, con respecto a qué, porque se va a hacer las estructuras, ¿sí? Imaginen ustedes son bolinhas, ¿tá? Bolinha, 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 y ellas tienen que se juntando y hacer a hemoglobina, ¿sí? Y para poder juntar todas estas estructuras y dejar firme y fuerte, o íon que faz esta união é o ferro, entenderam? Para que essas bolinhas para fazer a hemoglobina estejam juntas, se incrusta um ferro no meio, entenderam? Então, o fato de ferro na hemoglobina, e vocês têm que lembrar, é importante. Por quê? Porque sem ferro a hemoglobina não existe, ¿sí? Y sin hemoglobina el oxígeno no existe, ¿entendieron? Entonces ni un CO2 no se transporta. Ahora, un ferro básicamente es un mineral que nós consumimos por alimentação, nós estocamos dentro do rim, porém ela é muito bem reciclada. O que significa? Cuando las hemácias, y ¿cuánto que vive una hemácia? Cuando la hemácia y la hemoglobina ya están bellas, vão olhar no vaso y se destruyen, ¿no? Só que no es que tudo vai no lixo. O ferro, por ejemplo, ele no va no lixo, ele vai ser reciclado para outra seguinte hemoglobina para hacer su estructura, ¿entender? Entonces, o ferro por sí, nós não perdemos por aí, ¿sí? Quando que perdemos ferro? Quando que o ferro vai embora? Quando estamos sangrando, ¿sí? Porque literalmente, celulita vai embora, hemoglobina vai embora e com ela vai embora o ferro. Aí sim os níveis de ferro começam a descer, ¿sí? Então, para poder diminuir o estoque de ferro, pessoal, tarda muito, sei lá, uns 4 meses e mais, para poder aumentar o estoque de ferro, tarda muito outra vez. O tratamento total é 6 meses, assim, bem feito. Assim, não é tipo, ai, o ferrinho, daqui a 2 semanas. É 6 meses para poder pegar tudo bem certinho. Uma dieta muito restrita também pode influenciar isso? O quê? Uma dieta muito rígida também influencia desses níveis de absorção? No, es que es así. La dieta que nosotros llevamos, ¿sí? Es una dieta donde gran parte de la vida, principalmente la comida brasileña, tem bastante ferro, então não vai ter uma desorientação de diminuição de anemia por falta de ferro para nós. Por quê? Pessoal, eu não conheço um brasileiro que não queira comer feijão de arroz, né? Eu personalmente, pode ser que tenha um, né? Mas sim ou sim, parece que você vai no buffet e não tem feijão de arroz, não é buffet. Olha assim, meu Deus, claro que é, pero bueno, entender? Então, o feijão que é mais escuro, quanto mais escuro seja a sementinha, mais ferro tem. Se vocês fazem liquam o ferro, assim, e deixam o feijão decantar, sim? E vocês colocam um imã pertinho daí, vocês vão ver o ferro. Literal, assim, com a vista de vocês, como o ferro se move, né? Para isso você tem que decantar, esperar, né? Ou seja, o famoso suco de feijão, né? Funciona, sim. Solamente que não vamos tomar suco de feijão, melhor comer. Professora, você tem um tratamento com aquele correntina, quanto tempo a pessoa regular, quanto tempo para usar? E vai ter que usar para sempre, né? Se não tem que não pode parar de usar. Bueno, ¿entendieron eso? Entonces, eso sería una de las cosas importantes, ¿sí? Entonces, na alimentação, bastante bem. Qualquer outra comida que tem bastante ferro, que nós poderíamos orientar para a pessoa a consumir, dependendo se é diabético ou coisa por assim, pero bueno, va a ver
Entendeu? Fígado. Vamos ter que falar fígado. Feijão e fígado são grandes alimentos com alta quantidade de ferro, né? Ai, meu Deus do céu, vou comer fígado. Olha só, fígado com cebolinha. Claro, bom demais. Ai, meu Deus do céu. Bueno, entenderam isso? Isso daqui, estruturalmente e quimicamente, eu não pergunto. Só que vocês têm que lembrar que a hemoglobina tem um ferro, porque aí vocês vão pensar que o ferro está com ele, tá? Muito bem. Agora, os quantidades de hemoglobina, sim, que vocês têm que saber. Até grávida, vocês têm que saber. Criança, eu deixo para fora porque a criança tem valores diferentes segundo a faixa etária de vida deles, tá? Homem, entre 13 a 17 é a quantidade comum de uma hemoglobina no homem. Mulher, 12 o mínimo, sim, e grávida, 11 o mínimo. E aí, vamos falar um pouquinho da grávida. A grávida não é que ela tem falta da hemoglobina, ela tem hemoglobina. O que acontece com uma grávida se chama hemodilusão. O que significa? Quando uma mulher está grávida, ela precisa aumentar sua volemia corporal, ou seja, aumentar o volume em sangue, sim? E por quê? Porque precisa nutrir uma criança normal, né? Um neném. Então, al você ter mais volume, mais líquido, você está um pouquinho mais diluída, entendeu? Então, não é que está faltando hemoglobina, sino que você tem, só que a sangue da mulher está um pouquinho mais diluído do normal, entendeu? Então, nós consideramos que para a mulher, sim, grávida, até 11, né, consideramos normal. Desde de 11 é porque está faltando já a hemoglobina no corpo da pessoa. Sim, esse seria o porquê, tá bom? A pressão dela baixa bastante. Por isso, por causa dessa diluição do sangue. Não, a pressão da grávida, ao contrário, sube bastante. Sim? Entendi. A pressão da grávida de por si sube. Si vos le haces un seguimiento a una persona, por ejemplo, imagínense que seguimos y hacemos un gineco, eu falo para ele, eu quero ser mamá, sim? E eles têm todos os meus signos vitais registrados, sim? Imagina só vocês que de por si eu sou 110, 110, 80, minha pressão normal, de sempre. Quando eu começo a ficar grávida, minha pressão começa a aumentar um pouco mais, normal. Agora, que a mulher senta que a pressão desce de nada, é porque tem pequenos distúrbios de desbalance que se está ficando só. Pero de por si ela tem mais líquido corporal. E isso é aumentar a pressão. Por isso que é um risco para a mulher ter hipertensão ou ficar inchada. Entendeu? Isso é mais normal. Bueno, siguiente. Y ahora sí, vamos a lo que importa. Aquí, importância clínica. O que está embaixo, depois tira, tá? Pero bueno, como que vamos a interpretar este tema de anemia ou policitemia, ¿sí? Principalmente a parte da anemia que tem vários subrecintos, ¿sí? E eu, dentro da prova, mínimo, tem que ter 2 diagnósticos dentro da escrita para considerar. Não vou aceitar só com a palavra anemia, entendeu? Isso daqui tem 4 palavras para diagnosticar, em total. Então, vamos treinar isso hoje. Aqui, quando vocês encontram que a hemoglobina está baixa, só porque você encontra que a hemoglobina está baixa, se chama anemia, sim? E quando vocês encontram que a hemoglobina está mais alta do normal, isso se chama policitemia, sim? Então, os dois extremos. Ou você tem falta, que automaticamente se chama anemia, ou tu tem de sobra e se chama policitemia. E aqui um detalhe, pessoalzinhos, sim? Anemia já é um diagnóstico de por si? Já te fala que doença ela é? Não.
entender? Não te fala, e por isso é como falar síndrome febril. Ele é um diagnóstico também, solamente que não te fala qual doença especificamente ela é. Por que eu estou anêmico? Não sei. Intoxicação de chumbo, sei lá, tem parásitos, pode ter problemas de alimentação, problemas intestinais, sangramento, não sabemos, entender? Por isso que falar só anemia não é um diagnóstico em si, tá bom? Então precisamos mais ou menos nos orientar para mais ou menos qual tipo de família de anemias poderíamos ser, tá bom? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a leer esto, ¿sí? Antes de entrar a leer paso a paso, los síntomas clásicos y básicos de cualquier anemia real. Cualquier anemia va a dar fatiga, debilidad, cansancio, ¿no? Va a dar dificuldade respiratória, a pessoa fica muito mais pálida, descolorida, né? E, neste caso, dificuldade respiratória. Por que a pessoa tem dificuldade respiratória? Fica mais ofegante. Falta de oxigênio, exatamente. Pouca hemoglobina, falta de oxigênio corporal. Não especificamente falta de hierro, isso é isso que estamos falando. Você associa o ferro com a hemoglobina, mas não especificamente a falta de ferro, entendeu? Por quê? Pero se tu tem ferro e não tem eritropoietina, vai ter falta de hemoglobina. Se tu tem ferro, mas não tem eritropoietina, tu tem hemoglobina? Entendeu? Por isso que tu não pode só pensar no ferro, sim? Entonces, ahí está, a pessoa não começa a respirar bem. Ou seja, se chega um paciente ofegante dentro da sala de urgência, a primeira coisa, obviamente, são problemas respiratórios, né? Mas pode ser que realmente esteja uma anemia crônica severa que não deixa a pessoa respirar, entendeu? Então, aí a pessoa está contando uma história, eu sempre sou assim, já faz, sei lá, 4 meses que eu não me sinto bem, entendeu? Não vai ser do dia para a noite, a não ser que tenha uma facada em qualquer parte do corpo. Aí sim, sim? Muito bem. Então, isso. Solamente que detalhaço, pessoal. Depois, cada tipo de anemia que existe, que são muitas, ok? Tem seus sintomas principais e direcionado a esse fato. Por exemplo, vamos com a mais conhecida de todas, que é a anemia por falta de ferro. Lembrando que eu não vou colocar para vocês decorarem 50.000 sintomas, porque nós não estamos na aula de semiologia médica, tá? É mais para interpretação de laboratório aqui, para vocês saberem. Anemia por falta de ferro, sim? Quais são os sintomas clássicos da anemia por falta de ferro? Bueno, um dos sintomas básicos e clássicos é um transtorno da alimentação chamada pica, em português e espanhol, sim? ¿Qué es eso? ¿Sí? Es cuando la persona malversa la alimentación de forma inconsciente y con voluntad. ¿Qué significa inconsciente y con voluntad? Ela tem desejo, ou ela ou ele, pode ser para os dois, tem desejo de comer coisas que não é alimento. O mais comumzito que querem comer é gelo, né? Pero eu já vi comendo terra, já vi comendo esse mofinho do poço, sabe um poço de água? E o poço de água vai crescendo por aí uma terrinha por as paredes, né? Tipo, parece uma espécie de mini pastinho, mini césped, né? E eles comem assim essa. Por quê? Terra também já vi, sim? Tijolo, sim? Quando o tijolo está começando a estar chovendo, eles querem comer tijolo, né? Tem um cortado e lá comer tijolo. Esse é famoso comer o reboco da parede, né? Na gravidez eu comia gelo de jeito. E era porque estava com falta de ferro, sim? Então, o que acontece? Justamente essa perversação da alimentação é porque estávamos precisando justamente esse mineral. Mas pensa comigo, não é que é assim, tipo, pessoal, assim, a pessoa levanta e fala assim, eu quero terra. Não,
que normalmente são momentos específicos que dá vontade de comer essas coisas estranhas, sim? Por exemplo, imagina só que vai começar a chover, ou está, por isso que o poço é o mais comum, digamos que, algo que hoje em dia já não tem todo mundo poço em casa e não tira água, né? O que acontece? O fato de que o chão esteja molhado, ou o tijolo, ou a telha esteja começando a molhar, espelha o quê? Um cheiro. E aí começa a querer comer esses tipos de coisas estranhas. Por quê? Porque o corpo instintivamente está pedindo um mineral. E onde que tem mineral? Tem nessas coisinhas, né? Na terra tem ferro? Tem ferro. Vai me fazer mal comer terra? Não. O que pode ser é que tenha muitos parásitos, isso se pode me fazer mal. Mas terra em si, não. Vai fazer mal, não. Sim? Pero o problema é que a terra tem o quê? Os animais fazendo xixi, cocô, parásito, um monte de coisa, e isso sim vai me fazer mal, entendeu? Então, aí está. Nosso corpo instintivamente vai querer comer essas coisas estranhas porque está pedindo, sim? Não sei se vocês já viram que os animalzinhos, tipo cachorro, gato, principalmente cachorro, eu não tenho gato, né? Então, cachorro, eles começam a lamber o tijolo. Nunca viram isso? Não? Então, o que acontece? Eles começam a querer lamber tudo, nada, eles vão olhar. O sea, tem um pedigree da vida, né? Mas eles começam a lamber o tijolo ou comer coisas estranhas. Então, é porque está faltando peixe nesses cachorrinhos. Então, pequeno, entendeu? Meu pai, antes de entrar no renal, antes dele fazer diálise, ele comia tijolo. Então, Um pedaço assim na boca. Ele falava que era muito comum ele ver os colegas dele lá na clínica. e era porque precisava e tinha vontade do corpo dele, entendeu? Aí, obviamente, seguramente tomava hidropiletina, né? No começo. Sim? Então, é instintivo, é biológico natural, pessoal. Por mais que nós tenhamos nossa córtex frontal, né? Nós somos ainda pequenos seres biologicamente configurados, sim? Então, esse é um detalhe. Por que importa saber isso? Tem outros sintomas também, pessoal, não é o único que vai comer coisas estranhas, tá? Não, tem outros sintomas que as unhas começam a ficar como se fosse uma colherzinha, uma concavidade, começa a ter, sim? Quebra fácil, mas fica côncavo, sim? Também tem o fato de que aqui as esquinas da boca e do lábio começam a quebrar, sim? Pero isso não está muito específico, por quê? Porque aqui eu fico quebrar isso, né? Tem várias coisas que é um tema da falta de ferro, sim? Pero aí que está. Vamos outra vez com o tema de comer coisas estranhas, né? Imagina se uma pessoa chega no teu consultório e fala que come, não é que ela tem vontade, desejo de comer justamente o gelo, né? Não é, pessoalzinhos, não é que você, todo mundo mastiga gelo nesse mundo, né? Sei lá, tá fazendo nada, tá conversando com uma pessoa e sei lá, não quero mais estar lá e você começa a comer e machucar o gelo da Coca-Cola, alguma coisa assim, porque está passando nada da vida. Pero não, estas pessoas vão lá, abrem a geladeira, colocam o gelo e começam a comer, né? Assim como falou o colega ali, corta o tijolo e começa a comer o tijolo, né? Então é diferente, sim? E aí chega com essas coisas para você. O que você vai pensar? A primeira coisa que uma pessoa pensa, está louco. Não pode ser, tem um problema mental. Por quê? Explico por quê. Dentro da psiquiatria, existe esse problema mental de comer coisas que é justamente coisas que não tem nada a ver com alimentação. Solamente que nosso trabalho é descartar problemas clínicos para poder enviar no CAPS. Entenderam? Não é enviar no CAPS e já fazer o tratamento psiquiátrico, sim? Então, era literalmente só um ferrinho e ia dar tudo certo para a pessoa, sim? Então, nosso trabalho é descartar todos os problemas clínicos possíveis que poderia dar estes transtornos estranhos na pessoa e aí, quando já não tem mais nada, falar, não, isso sim é psiquiatria, pode passar na área psiquiátrica, sim? Esse é o
etc. Bom? Pero bueno, enfim, o resto termina sendo tudo igual. Tem outro que vai ser o ácido fólico e a vitamina B12, sim? Olha só, ácido fólico. Para que ou onde vocês escutam que as pessoas tomam ácido fólico? As grávidas, outra vez, né? Pero sendo bem sincera, nós deveríamos de tomar e suplementar com ácido fólico si es que no consumimos boa qualidade de alimento. Por quê? O ácido fólico ajuda, é uma espécie de antioxidante corporal, ¿sí? Para que as células não envelheçam. E uma delas especificamente é o sistema nervioso, ¿sí? E o que acontece? Quando a grávida toma seu ácido fólico, ¿para quê? Para que justamente o sistema nervoso da criança que se está formando possa se fechar no tubo neural, falamos, né? Então, esse é o ponto de vista de formação de um ser humano, ¿sí? Pero en nosso corpo, se nós não temos ácido fólico, também afeta o sistema neuronal, entenderam? E além de afetar o sistema neuronal, afeta a formação das células hemácias, ¿sí? As hemácias nascerão deformadas e gigantes, assim tal qual como a vitamina B12. E o que acontece? Aí que vai. Quando vocês falam de vitamina B12, sim? O que acontece? A vitamina B12 é um suplemento para o sistema nervoso também. Ou seja, para a cognição, para manter essa mente, a memória e tudo isso, sim? O ideal seria suplementar sempre com vitamina B12 caso esteja muito baixo, sim? Porque senão dá o quê? Irritabilidade, depressão, falta de memória, um monte de coisas, né? Então, o que acontece? A pessoa não vai vir falando cansada, não sei o quê. Não, a pessoa vai ter problemas neurológicos e psiquiátricos, entendeu? Vai falar assim, eu estou esquecendo tudo, eu estou bravo, ou seja, coisas que todo mundo tem todo dia, entenderam? Mas aí nós precisamos especificamente começar com uma coisa simples, um hemograma, a ver se não é a vitaminose que está anêmica, entendeu? Já seja por falta de ferro ou, perdão, por falta de B12 ou por falta de ácido fólico. Detalhe importante aqui com respeito ao ácido fólico e a B12. Essas duas substâncias e esses dois problemas se parecem, clinicamente falando. Se eu erro no meu diagnóstico pensando que é falta de ácido fólico e eu suplemento com ácido fólico, mas o problema era outro, o que acontece? Vocês vão estar tapando, vão tirar os sintomas, a pessoa já não vai ter sintomas, mas a degeneração neurológica vai seguir avançando e quando nós nos damos conta, já é muito tarde. Entendeu? Por isso é muito importante fazer um bom diagnóstico quando é o B12 ou ácido fólico. Sim, isso eu falo do ponto de vista geral. Sí, también, pero el Parkinson en sí es por la falta de destrucción del núcleo negro. ¿Sí? Ayuda, claro que ayuda, solamente que tiene que ver más bien con el sistema dopaminérgico propiamente. Entonces, ese es el problema del Parkinson. ¿Sí? ¿Dónde está el núcleo negro? ¿Dónde está el núcleo negro? No, claro que sí, pero ¿dónde, en qué parte del sistema nervioso está el núcleo negro? Querida? Você acha que o SUS pode recuperar o vestibular no lugar do ácido fólico, já que a formativa já funcionou? Olha, temos dentro do sistema mesmo, aí deveria, na real, ¿verdad? Ser um pouco mais intensificado para poder ver justamente a vitaminosis. O que acontece? Eu vou te falar da vitamina B12 especificamente, que é uma controvérsia mais protocolar. Acontece que a vitamina B12, se você tem muito pouco, tem os sintomas psiquiátricos, sim, que vai começar a ter, e vai começar a ter a pessoa tendência senil. O que significa? Vamos ficar
literalmente como se fosse que temos 120 anos e não entendendo nem aonde que fica nossa casa. Pero a pessoa não tem Alzheimer e a pessoa tem o quê? Demência por falta de vitaminas, né? Então, o que acontece? O ideal seria ajustar as doses de suplementação de vitaminas para que a pessoa comece a ter uma boa cognição, digamos assim. Isso sim. Por quê? Porque se você vê as dosificações que agora nos mantém, é uma dose muito linear, sim? Ou seja, que realmente nosso corpo, com tanta coisa que fazemos, vai precisar mesmo mais suplementação. Esse é o que eu posso te falar, sim? Eu acho que daqui a um tempo, nosso problema vai ser problemas musculares e problemas mentais, sim? Por quê? Porque a dose está tudo para baixo, sim? Mas acho que já estava acontecendo isso, né? Tem muito problema de demência, muito problema psicológico. E sim, realmente, querido. A ingesta de vitamina C ou algum alimento ligado à vitamina C, ela tem alguma influência na absorção do ferro? Tem. Tem? Tem. La leche también tiene la absorción de hierro, sí tiene. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tomamos leche, pero es un poco menos, ¿sí? Por ejemplo, aquí no es, yo voy a comer, sei lá, meu feijão, mas eu tomei leite, sei lá, alguma coisa. Por exemplo, estou me suplementando com ferro, porque esse mês eu vou fazer isso, né? Não vai fazer bom se vocês tomam a dose mínima, tá? Pero o que acontece? Se vocês tomam leite seria, né? Não vai ter uma absorção completa do prospecto, sim? Por quê? Porque isso faz um bloqueio de absorção realmente, sim? Então, esses detalhes é interessante do ponto de vista nutricional. Agora, para nós, tanto faz. Por quê? Porque ainda nós consumimos. Para quem faz a diferença é para a pessoa que está tendo problema, entendeu? Tipo, para nós, tipo, tudo bem, uma dose um pouquinho menos, uma dose um pouquinho mais, entendeu? Pero para a pessoa que precisa cada miligramo desse ferro, ela vai fazer uma pequena diferença, muita diferença na real, porque vai tardar um pouco mais, entendeu? Esse sim. Então, importante para os auxílios ver o tema alimentício quando a pessoa tem que absorver minerais. Isso vai fazer diferença, sim? Eu não sei, mas qual que é uma das coisas que se dá na pessoa que está doente? Na comida da pessoa que está doente? O que é o café da manhã das pessoas doentes? Não, nada novo. Não, está doente, está internado, sim? Vamos do ponto de vista, se o hospital libera chá com quê? Sim, chá com biscoito salgado, mas muitas vezes colocam chá, dependendo da liberação do nutricional, se ele não tem nada a ver com gastrites ou coisa assim, faz o quê? Chá com leite. E, em vez de ser café em si, colocam chá com leite para aumentar um pouquinho a grasa, entendeu? Então, aí que está. E aí a pessoa vai tomar seu ferro e não vai dar muito certo, entendeu? Aí, por isso que é importante entender a mesma coisa. Chá. Se a pessoa tem gastrites, depende do chá. Entendeu? Por exemplo, e qual é o chá que mais existe? Chá preto ou chá verde, né? O que mais é tipo chamativo, né? Mas não, a pessoa com gastrite, por exemplo, chá, esse chá não. Tem que ser açafrão, manzanilla, camomila, coisas desinflamatórias, entendeu? Então, aí está. O chá é muito bom, só que tem que saber usar. Enfim, vamos agora ao que nos interessa. Que é índice reticulocitário? Mas aqui eu quero com vocês uma grande parênteses. Eu ensino de forma completa a leitura, porém, quando vocês vão solicitar um hemograma, o mais provável que não venha esta letrinha chamada IR no hemograma que vocês solicitam. Por quê? Porque ainda podemos fazer o diagnóstico seguinte. Para que eu ensino isso para vocês? Para vocês saberem o pensamento de como funciona o corpo humano, nada mais. Sim? O ideal seria que esteja dentro do hemograma. Seria
é o ideal. Por que não fazem? Não sei. Vamos ter que perguntar para os laboratórios por que não nos imprime isso, tá? Pero bueno, ¿qué es el índice reticulocitario? El IR, también llamado índice reticulocitario corregido. En fin, mas ahí está, índice de reticulocitos. Entonces, va a comenzar a contar los reticulocitos en la periferia, en la sangre. Y básicamente va a me falar si a médula funciona o no funciona. ¿Qué significa isso? Imaginem só vocês. Passo 1. Vocês já leram a hemoglobina. Está abaixo. O que vocês pensam quando a hemoglobina está abaixo? Anemia. Acabou. Passo 2. Eu vou ler IR. Índice reticulocitário. Para que eu vou ler o índice reticulocitário? Para saber se minha médula funciona ou não funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí va a llegar tipo una luz gigantesca. Cuando nuestro IR está bajo de 2%, ella es porque nuestra anemia consideramos que es hiporregenerativa o hipoproliferativa. O sea, traducido, mi médula no está funcionando como debería. ¿Y por qué no funciona? La pregunta. Ou realmente a médula mesmo tem doença que não funciona mesmo paro, ou você não tem os nutrientes para que a médula fabrique, ou seja, falta de ferro, falta de vitamina, entenderam? Ou você tem o quê? Problemas no rim, ou seja, você tem tudo exceto a nossa eritropoietina, sim? Então, isso significa quando você tem diminuição da produção de quê? De os reticulocitos quando deveria de estar sendo produzido, ¿sí? O sea, en otras palabras, IR menos de 2% es una hipoproliferação, ¿sí? Agora, quando vocês têm IR mais de 2%, quiere decir que tua médula está funcionando, está fabricando justamente o quê? Mais reticulocitos. ¿Y por qué fabrica más reticulocitos? Bueno, tú perdes o destruyes. Tú te hemólisis, destrucción, puede ser una doença autoinmune, o tú estás perdiendo por onde, por qualquer lugar que tenha cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares que posso perder a no ser que seja uma ferida grande? Intestino. Intestino é um lugar gigantesco de perda, sim? É o intestino, exatamente isso. Se vocês não veem a pessoa sangrando, então o lugar que eu tenho que procurar é no intestino, porque lá é que normalmente pode sangrar. E se a mulher, ciclo menstrual dela, sim? Se não é mulher, então o intestino, sim? Esse seria um pensamento que temos que seguir. Quando é menos de 2% aí, a anemia é aquele fator da medula, é aquele antiga que chamava anemia mieloblástica? Sí, megaloblástica, tú me dices. Sí, pero la megaloblástica todavía existe, solamente mieloblástica. Mieloblástica. No, ese tiene que ver, claro que sí, acá. Mira, puede estar, el que me estás diciendo, puede estar acá. Eso es cuando decimos falla medular, porque puede ser que las células hematopoyéticas no se maduren y ahí es una leucemia. ¿Entendés? Es una de las formas leucémicas que existen. De ahí ya un cáncer. Ahí el problema es dentro de la médula, ¿sí? Y es hiporregenerativa también. Se destruye el hígado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿entendieron antes de ahí? Bueno, ¿cuál es el paso 1? Leer hemoglobina. ¿Cuál es el paso 2? Leer índice reticulocitario. Les voy a ser sincera. Si no llega el índice reticulocitario y si tem quantidades de reticulocito, isto se faz umas continhas. Eu não vou mandar fazer vocês continhas. Já vai estar tudo resolvido no hemograma de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é interpretar essa coisa, ¿sí? Então, como se faz caso vocês encontram? Significa
significa quantidade de reticulocito vezes hematocrito do paciente dividido o hematocrito ideal. Depois vamos fazer um exemplo, sim? Pero se pode fazer, tá bom? Todo se pode fazer. O ideal seria que está tudo feito já. Bueno, lo tercero que vamos a leer es esto. Volumen corpuscular medio, el VCM, ¿sí? ¿Qué es el VCM? Es o tamanho da hemácia, ¿sí? Así de simples es o tamanho da hemácia. Y ella se lee en esta medida, se llama femtolitro, así se llama, el FL significa femtolitro, ¿ok? ¿Qué significa cuántos son los valores que tenemos? Entre 80 a 100. ¿Qué pasa? Pues son simples. Gracias a Deus eu não tenho aula de bioquímica com vocês, né? Pero, caso precisemos tirar o tamanho da hemácia, isto se faz com umas contas bioquímicas, né? Que é quantidades de hematocrito vezes D dividido o recuento de eritrocitos, ou seja, hemácia. E aí se dá o tamanho disso. Graças a Deus, isso já está dentro de nossa leitura, então não precisamos fazer conta nenhuma, sim? Porque antigamente, o que acontecia, pessoal simples? Só nos davam, eu estou falando lá em 1900, entender? Só chegava justamente hematocrito, reticulocito e hemácias, as quantidades por campo, e aí você fazia as contas, né? Hoje em dia, graças a Deus, né? As máquinas fazem essas contas, né? Tá? Não precisa, porém, bioquímica, em algum lugar, em algum momento, vai mostrar isso para você, já seja uno ou já seja dois, tá? Bueno, ¿cuánto es lo normal entre 80 a 100 femtolitros? Cuando está entre 80 a 100 femtolitros, nosotros le llamamos normocítica, o sea, el tamaño es normal, ¿sí? Cuando está menos de 80 femtolitros, nosotros le llamamos microcítica, ¿sí? Y cuando está más de 100 femtolitros, le llamamos macrocítica, ¿sí? De ahí también suele venir la palabra megaloblástica, no es mieloblástica, esas son dos cosas diferentes, ¿sí? Megalo de macro, ¿sí? Muy bien, pero vamos a llamarle macrocítica, ¿está bueno? Outro detalhe, eu não solicito de vocês decorarem os valores de referência, porque eu coloco no hemograma os valores de referência para vocês. A única coisa é vocês nos lembrarem se está para cima, para baixo e como se chama essa história, sim? Muito bem. Seguinte. Agora, lo cuarto brasileiro es el CHCM. ¿Qué es? Concentración de hemoglobina corpuscular media. Es un promedio de cuánta hemoglobina tem dentro de un glóbulo vermelho. Y esto se lee como, ¿qué es? Gramos por decilitro, así se lee, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto es normalito? 32 a 36 gramos de decilitros. ¿Y cómo? ¿Qué quiere? Cuando nos falamos de hemoglobina, a hemoglobina tiene que ver con oxígeno y CO2. Y ahí que está. Cuando la hemoglobina es una hemoglobina oxigenada, ella fica y deja a sangre más vermelha viva. Y cuando la hemoglobina es una hemoglobina desoxigenada, ella fica a sangre más roxa, más vinho, como cor de vinho, ¿entender? Entonces, si a hemoglobina tiene que ver con oxigenación o desoxigenación y da a cor da sangre, entonces hablamos de cromía, ¿sí? Entonces, si es entre 32 a 36, le decimos normocrómico. Si está menos de 32, hipocrómico. Y si está más de 36, hipercrómico, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, importa entender eso? Les explico por qué acá. Vamos para atrás otra vez, ¿sí?
¿Dónde estamos? Aquí. Imagínense ustedes que yo tengo una anemia hipoproliferativa microcítica de aquí. ¿Cuáles serían las posibilidades más comunes? Olha só, nós temos muito a nos pensar, sim? Então, o mais comumcito até aqui é o quê? Falta de ferro e uma doença chamada talassemia, que é uma doença genética, sim? E pode ser também intoxicação por plomo de chumbo, sim? Intoxicação por chumbo. Ahora, cuando yo voy avanzando en mi pensamiento, ¿se dan cuenta? Cuando yo encuentro anemia hipoproliferativa, normocítica y hipocrómica, mi pensamiento fica más pequeño ainda. O es este lado o es este lado, ¿entender? Entonces, cuando ustedes van comenzando a ver qué podría ser, las posibilidades van acumulando y van ficando só algunas, ¿entender? ¿Por qué? Porque a anemia aparece qualquer uma. Ahora, imaginen só que vocês encontrem anemia, vamos aqui, anemia macrocítica, ¿sí? Vocês vão pensar em falta de ferro? Não. Vão pensar em outras coisas e não em falta de ferro nunca. Aí que está. Para isso é saber ler o tema da possíveis anemia. Eu não posso pensar em uma anemia macrocítica, falta de ferro. Eu tenho que pensar em quê? Déficit de vitamina B12, ácido fólico, alcoolismo, né? E o alcoolismo tem total a ver outra vez com falta de B12 e ácido fólico. Por quê? A ver. Alcoolismo crônico, lembrando que eu também hoje tomei cachaça e estou anêmica. El alcoholismo también te da problemas gástricos, te da gastritis crónica también, ¿sí? Entonces la absorción de vitamina B12 va a estar disminuida también, ¿entendieron? Entonces también tenemos que pensar eso. O por exemplo, imaginem vocês, a pessoa toma muito omeprazol, sabe? Ai, tem gastrite, vou tomar um omeprazol, ¿sí? O que vocês pensam que é o omeprazol? O que fizeram pensar vocês que é o omeprazol? Esse é o nome correto, mas o que as pessoas falam aqui? Protetor gástrico, mas é uma mentira isso. Não é um protetor gástrico, é outra coisa um protetor gástrico. A coisa que protege o estômago tem que ser um produto que aumente o moco do estômago, entenderam? E isso sim é um protetor gástrico, entenderam? O que faz o omeprazol é um inibidor da bomba de prótons, né, que diminui os ácidos estomacal para, supostamente assim, bueno, sim, protege, o que impacta, né, o estômago, entendeu? Pero aí que está, se tu não tem ácido clorídrico, sim, você vai ter liberação de fator intrínseco do estômago? Não. E se não temos fator intrínseco, vocês vão conseguir absorver vitamina B12 no milhão? Não. Entenderam? Então, as pessoas que tomam omeprazol também têm que se suplementar com vitamina B12, por exemplo. Sim? Estou falando de pessoas, por exemplo, que estão fazendo tratamento de gastrites ou tratamento de H. pylori, sabe? Então, tem que tomar muito tempo o omeprazol para fazer seu tratamento correto. Não é só omeprazol. Por isso que, olha só que doideira, por isso que as pessoas que têm problemas de refluxo gástrico e tomam omeprazol, depois de alguns anos que têm problemas de demência, entenderam? Ou seja, que um problema de refluxo te deu demência senil. Ficou, você tem quanto? 35 com pensamento de 90. Entenderam? Déficit de B12. La misma cosa ocurre con la metformina, ¿sí? Hoy en día, por obligación, esos remédios têm acompanhando
B12 suplementar, não vem mais por separado muitas vezes. A mesma coisa o cálcio. El calcio tampoco viene por separado de la vitamina D, que não funciona, entendeu? Então, hoje em dia tem essa associação. Muito bem, pessoalzinho, tem detalhes. Professora, como que eu vou pensar de hipotiroidismo? Pessoal, a pessoa não vai chegar no consultório de vocês falando assim, óbvio que vai chegar, tô cansado, pero não vai ser sintomas de anemia que vai levar a pessoa na consulta, vai ser os sintomas de hipotiroidismo que vai levar a ir na consulta. Você vai encontrar a anemia procurando coisas, entendeu? Diferente que quando não tem absolutamente nada e você tem que pensar que é falta de B12 ou falta de ácido fólico. É diferente, sim? A mesma coisa, intoxicação por chumbo. Você não vai falar assim, por exemplo, a pessoa está cansada, não. Intoxicação por chumbo tem outros sintomas muito característicos para pensar que é intoxicação por chumbo. E não é qualquer pessoa também que se intoxica por chumbo. Qual é uma das pessoas que se intoxica por chumbo? Pessoas de mineração, pero isso não é tudo lá. Agora, quem que poderia ser? Uma pessoa que se intoxica por chumbo, que está na cidade. Quem trabalha com radiografia. Quem trabalha com radiografia. Quem trabalha de feitiço de poço no Chile. Esse é benceno, mas também já anemia. Sim, esse também as pessoas têm intoxicação por benceno. Chumbo. Mas também, mas esse é no hospital, esse sim ou sim está seguindo o seu tratamento para ele, obrigatoriamente, porque o hospital não quer pagar para ele sua aposentadoria, tá? Não. Também está seguindo ele que não quer pagar a aposentadoria para ele. E que pode ser? Eu estou falando de pessoas desprotegidas na rua, sim? Sim, pessoas normais sem carteira assinada. Não. Pessoas que trabalham com bateria de carro. Pessoas que vendem bateria velha. Esse tem muito chumbo aí, sim? Eles vão chegar por intoxicação de chumbo, sim? Então, pessoas que trabalham no lixo, tem que perguntar. E pessoas que especificamente vendem bateria velha ou trabalham com bateria de carro, qualquer bateria, na real. Tem outros lugares que tem chumbo, mas nesses lugares específicos são normalmente mais comuns encontrar, a não ser que trabalhem com uma engenharia, como era falado. Sim. Muito bem, importante saber isso, né? Sim? Sobre isso. Normocítica e normocrômica. Estão nos dois slides, sim? Quando você fala normocítica, você fala que o tamanho é normal, ou seja, o tamanho da hemácia e a cor da hemácia está normal. Mas aí, anemia por doenças crônicas. Eu coloquei aqui IR. O que significaria IR? Problemas renais, sim? Porque se tu tem problema no rim, você tem falta de que produto? Eritropoietina, sim? O que significa? Você solamente não tem a hormona que estimula a produção, mas o pouco que se produz em tamanho normal e em cor normal. Só a única coisa que está faltando é a quantidade, entendeu? Não é que, quando você fala a palavra normal, é que as células não estão doentes. A cor está certa, é a quantidade que te está faltando, entendeu? Então, você está com falta de produção e o mais provável é que não seja problemas de comida, não seja problemas de absorção intestinal ou perda, sim? Pode ser porque justamente problemas no rim que não está dando, cutucando nossa memória. Pode ser, olha só, escutem aqui. Além disso, fala pérdidas agudas de sangue. Escutem aí. Pérdidas agudas de sangue, sim? Se eu tenho uma hemorragia agora, saiu. Eu
está en un ciclo menstrual de él, está sangrando mucho, sangra, ¿sí? Por mioma, ¿sí? Y comienza a sangrar, que comenzó a sangrar nada más. En ese momento, a menina está con anemia normocítica hipocrónica, porque literalmente fue embora, ¿sí? Solamente que no, si ella comienza a sangrar más do normal dela, como se fala, ¿sí? Sangra sin parar, sangra as cataratas. Esta anemia normocítica va a se transformar futuramente en ¿qué? En microcítica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está sangrando y está perdiendo más do que está repondo. ¿Entenderam? Entonces ahí você está perdiendo todos os minerais dela con el sangramento y de nada va a comenzar a evoluir en otro tipo de anemia. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes perda aguda, también você tem normocítica, ¿por qué? Porque es ahora. ¿Sí? Ahora, si tú tienes una pérdida crónica y sustentada, ya no va a ser normocítica, sino que va a se transformar porque você está perdiendo tus reservas. ¿Sí? Y no estamos en fondo con la velocidad que estamos perdiendo. Ese sería. ¿Está entendiendo, querido? Estou entendendo que norma é mais complexo do que. Sí, parece más simple, pero el norma es más. Porque a gente pensa que está normal, né? Mas ao interpretar é mais complexo do que a gente imagina. Isso é verdade. Os que são micro e macro é mais fácil que o normal. Não é mais um problema na médula em si, sino que o problema é outra doença em si. Entendeu? E esse é mais complexo, parece mesmo assim. Pero o que eu normalmente deixo no pensar da pessoa é que pode ser um problema renal. ¿Sí? Esse é o primeiro que vocês têm que pensar quando a coisa está crônica. ¿Sí? Crônica. Pode ser outras doenças, pero se é uma doença crônica, a primeira coisa que tu tem que estar na lista é insuficiência do rim. Não funciona o rim, entendeu? Porque aí você não tem a hormona que precisa. ¿Sí? O diagnóstico é então, se a pessoa apresentar uma anemia microcítica, o médico já pode interpretar que ele já está com essa anemia há muito tempo? Sim, exatamente. Ele tem uma anemia crônica por muito tempo. A não ser que, sei lá, tenha uma desangria ou uma coisa assim que foi nessas semanas, né? Pero o mais provável seja, se é uma consulta ambulatorial, que ele tenha anemia por muito tempo. Exatamente. Você vai perguntar para ele, como que você se sente? Ah, faz tempo que eu estou assim, cansado, entendeu? Pálido, desganhado. A mesma coisa do outro lado, macrocítica. Você está irritado por quanto tempo? Ai, sei lá, muito tempo, mas aí que está. O problema social, que seria a ansiedade, toda a vida da pessoa, meio que nós não conseguimos separar a vida estressante de uma pessoa com os sintomas da pessoa. Então, nós precisamos ver até onde que é a vida estressante dela e os sintomas próprios da cabeça da pessoa, entendeu? Você vai ter que, em conversação, ir procurando e tirando para você encontrar com, mais ou menos desde que começou, entendeu? Então, se for a hipotiroidismo, como funciona essa relação dele? É que o hipotiroidismo, a tiroides você tem que pensar assim, a tiroides é uma espécie de órgano endócrino que acelera ou desacelera o metabolismo corporal. ¿Sí? Acelera o desacelera. Sin tiroides não funciona, literal. Por isso que você tem que suplementar quando você tirar uma tiroides, tá? O que acontece? Se tu tem hipertiroidismo, como vai estar a pessoa? Aceleradíssima. Literalmente, os olhos dela vai sair por sua órbita. A pessoa é estressante e ela não suporta o calor, ¿sí? Literal, porque começa a entrar em hipertermia e ela é magra ou gorda. Muito magra, porque o corpo está assim, metabolizando aceleradamente. Agora, quando tu tem hipotiroidismo, que é o outro extremo, você está devagar, muito devagar, relentecido. E isso também afeta a médula,
entendeu? E o trabalho da célula da membrana vai sair tudo deforme, entendeu? E aí vai ficar maior a célula com o grupo parâmetro. Sim, ou seja que você não tem falta de B12, ácido fólico, sino que tu tem problemas da tiroide. Por isso que a primeira coisa que os médicos solicitam depois de fazer um check-up básico é a tiroide. Sempre é assim. Depois faz um check-up básico e depois, peraí, vamos ver a tiroide. A primeira coisa, por quê? Porque ele é o acelerador e desacelerador corporal. Se não é a tiroide, aí já começamos a ir por lugares específicos, entendeu? Então sempre se estuda a tiroide. ¿Sí? Pero como eu falei para vocês, a pessoa quando tem hipotiroidismo não vai vir por anemia em si, vai vir porque, ai, eu quero emagrecer, ai, eu tô cansada, ai, eu tenho sono, ai, coisas assim, entendeu? E vai se preocupar porque isso já está há muito tempo, ¿sí? Então, esse seria seu porquê. Muito bem, então aí que está. Vamos interpretar um pouquinho mais. Se vocês encontram anemia hipoproliferativa, microcítica, hipocrômica, que pode ser até aqui, até aí só sobrou dois para vocês: ou ferropênica, ou falta de ferro, ou talassemia, sim? O que acontece? Qual é a doença? A doença é estas daqui. Pero o diagnóstico sintomático é o que vocês acabaram de ler, escrever: anemia hipoproliferativa, microcítica, hipocrômica. Até aí eu ainda não sei qual é a doença. Então eu deveria de fazer o quê? Solicitação de que coisa? Níveis de ferro, se a pessoa tem ferro ou não. Aí vocês investigam isso tudo aqui, entendeu? E quando vocês encontram que não tem ferro, bingo, esse é o problema. E se não, é o outro que vocês vão conseguir diagnosticar também. Estão entendendo? Para isso, é para não estar solicitando 50.000 estudos à toa, a leitura. Aí você só vai e solicita alguns específicos, sim? E aí você já consegue fazer o diagnóstico da doença. Se vocês não encontram a doença, vocês não vão conseguir fazer o tratamento próprio da doença, sim? Não vai se curar essa pessoa, vai ficar aí, tá bom? Profe, até encontrar a anemia, que é por falta de ferro, ele vai não ter um tratamento? Depende. Se é no ambulatorial, vai morrer, não vai morrer. Se é no sala vermelha, vocês podem realmente usar. Depende bastante como funciona, pero o que acontece, pessoal? Dentro do hospital, as coisas normalmente, quando é urgência, saem muito rápido. E você já meio que pensa rápido e trata rápido, se a pessoa tem risco de vida. Pero se no ambulatorial, por exemplo, dia 1 da minha vida de médico, vamos olhar assim, dia 1, vamos fazer nosso diagnóstico com este hemograma aqui, mais ou menos assim, essa foto. Colocamos aquí. Que, bueno, antes de esto, antes de hacer nuestro diagnóstico, ¿cuánto es la cantidad de eritrócitos que tiene este paciente? 3.7. ¿Está bajo o está alto? Está bajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el hematócrito de mi paciente? Bajo también. Está bajo también. Y en este caso, hematócrito significa o quê? A viscosidade da sangue. E tem total sentido que esteja baixo, por quê? Porque você tem muita água ou tem falta de célula aqui? Falta de célula. Por isso que a viscosidade está como? Baixo. Pode falar baixo, diluído, né? Fluido. Ok. Agora sim vamos com o nosso diagnóstico. Como passo 1? ¿Qué era nuestro paso 1? Leer. Paso 1, hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? Bajo. ¿Cómo se dice cuando la hemoglobina está baja? Anemia. ¿Sí? Paso 2. ¿Qué era el paso 2? Leer el IR. ¿Verdad? ¿Y cómo está el IR acá? No, se não tem 9. É menos de 2, mais
proliferativa. Que a médula no está produciendo ¿qué produce? ¿Por qué no sabemos ahí? Tenemos que escribir. ¿Sí? Paso 3. ¿Qué es el paso 3? BCM. Vamos aquí. BCM. ¿Cómo está el BCM? Bajo. ¿Qué significa eso? Microcítica. ¿Sí? Luego tenemos el paso 4. ¿Qué es el paso 4? CHCM. ¿Cómo está el CHCM? Bajo también. ¿Cómo se dice cuando es bajo? Hipocrómica. Entonces, esto que está acá este es su diagnóstico sindromático. ¿Sí? Es una anemia hipoproliferativa, microcítica, hipocrómica. ¿Entendieron? Así se faz isto. E o mais provável, né, que seja justamente ou por talassemia, até agora, ou por falta de ferro. E aí temos que fazer solicitações para poder saber quem é. ¿Sí? Entonces, así se lê isso daqui. Bom? E, pessoal, se vocês me colocam só a palavra anemia, não vai estar errado. Mínimo tem que ter 2 palavras diagnósticas acá, tá bom? Para que seja certo, tá bom? Por exemplo, nas outras turmas me colocaram assim: anemia, escutei, anemia possível, porque me colocaram assim, possível doença. Falei, meu Deus, por que se complicou a vida? Pero bueno, possível doença, falta de ferro, até aí tudo bem. E depois me colocaram, e vitamina B12. Ahí erraron. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 es macrocítica, entonces, es allí, ¿sí? Entonces, no se compliquen la existencia, ¿vamos? Bueno, vamos a otro. Aquí. Acá. ¿Cómo están los eritrócitos? Están bajos. ¿Cómo está el hematócrito? Bajo también. Mas aquí yo quiero que ustedes piensen conmigo. 3.3 millones de eritrócitos. Vamos a comparar con este. ¿Cuánto está acá? 3.7. Pero se dan cuenta que el hematócrito de este paciente número 2 tiene 30% y el hematócrito de este paciente 28%. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa? Es verdad, o el hematócrito está bajo y la sangre está diluida. Pero ¿qué significa a diferencia del primer hemograma con el segundo hemograma? ¿Qué pasó con el segundo hemograma que no está más bajo que el 28? ¿Qué pasó con él? Si este tiene 3.3 y el otro 3.7, ¿sí? Y aquí tiene 30, ¿sí? Aquí está más viscoso que otro, muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Aparte de que no tiene célula, él perdeu o quê? Líquido. ¿Entenderam? Puede ser deshidratado también. ¿Entenderam? Por isso que vocês não podem falar que viscosidade é só quantidade de massa. Ela é hematócrito. ¿Entenderam? Não posso falar só porque a pessoa pode estar totalmente deshidratada, literalmente, sei lá, tem uma diarreia aí, que ao mesmo tempo está perdendo sangue, está entendendo? E o hematócrito vai seguir estando em parâmetros quase no limiar. Então, não posso me enfiar só no hematócrito, tenho que ver a quantidade e ver, não falta líquido nele, não é só celulitas que está faltando nele, ¿sí? Eso es importante para vosotros, ¿vamos? Bueno, aquí, paso 1, para poder saber qué tipo de anemia es. ¿Es una anemia, sí o no? Sí, es una anemia. Entonces, paso 1, anemia. Ese es el paso 1 más fácil de todo. Paso 2, el IR. ¿Cómo está el IR en este paciente?
Tabaco también. Entonces, ¿cómo se dice eso? Hipoproliferativa o hiporregenerativa. Paso 3. ¿Cuál yo leo ahora? BCM. ¿Cómo está el BCM? Normal, 90. Normocítica. ¿Y cómo está el CHCM? Está normal también. Entonces, paso 4, normoprómica. ¿Entendieron? Entonces, el diagnóstico acá va a ser una, ese puede ser anemia hipoproliferativa, normocítica, normoprómica. ¿Entendieron? Ahí ustedes están, ese es el diagnóstico sintomático, ¿sí? Ok. Muito bem, para que quede tirar um pouquinho de besito. Bueno, tenemos acá, ¿qué cosa? Vamos a poner nuestro palito. ¿Cómo está nuestra cantidad de masas? Meu Deus, está muy bajo, señor. Tenemos el hematogrita como bajo, súper diluido y tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo está mi paso 1? Hemoglobina 7.8. ¿Qué significa anemia? Paso 2. Está bajo. ¿Cómo significa hipoproliferativo? Paso 3. BCM. ¿Cómo está? Está alto. Macrocítica. Paso 4. CHCM. Normocrómica. Entonces esto es una anemia hipoproliferativa macrocítica normocrómica. ¿Entendieron? ¿Sí? Así funciona esto. Lo más probable sea por falta de velocidad.